Quanto mais eu penso sobre esse filme, mais eu gosto dele. Então já é um dos filmes prediletos meus do Nolan, com certeza. Gostei muito mesmo, acho que, putz, filmaço. Mas eu queria falar do aspecto que eu não gostei. A única coisa do filme, assim, o pelo no ovo, assim, que eu vou falar. Ainda é aquilo lá, é aquilo lá, tá. é. A gente conversou, eu acho que é uma coisa que faz um certo sentido. Que é o seguinte, o filme tem um plot twist, porque o Nolan tem plot twist em todos os filmes dele, né? Ele é o rei do plot twist. Quase todos. Mas ele gosta disso, ele gosta de ter um mistério. E ele usa bem. É interessante o jeito que ele usa normalmente. Mantém uma tensão no filme o tempo todo, né? É legal. Só que o plot twist desse filme não tem problema ele ser um plot twist mais assim de histórico, de intriga. É legal. E é legal que um filme biográfico tenha isso, Tenha né? isso, exatamente. Alguma coisa de intriga, de passação de perna. É um detalhe da história, pelo menos na parte mais científica ali e política, tirando a parte da Segunda Guerra, que não é de conhecimento geral. Sim, então, pouca gente sabe desse lado da história, sim. Mas o que eu acho é que o personagem do Downey Jr., ele não é construído o suficiente nesse sentido para que quando a gente sabe que ele é o vilão, entre aspas, né, gente? Quando a gente sabe que ele é o antagonista do nosso protagonista, a gente fala, caralho, que traidor da porra que é esse cara. Não tem esse efeito pra mim, entendeu? Pra mim também não teve, não. Eu acho que deveriam ter mais momentos onde ele ajudou, mais momentos onde ele tava junto, mais momentos onde ele tava lá. Ter o dedo dele, o dedo dele pra ajudar, onde o Oppenheimer fala sobre ele, agradece ele se aproxima de pessoas que o Oppenheimer gosta, sabe? Mais claro, uma presença mais viva na nossa memória, pra que quando a gente descubra que é ele, seja chocante. O filme faz um desenho. Porque o Nolan, assim, acho que dificilmente dá pra gente acusar dele não ter feito, dele absolutamente não ter feito aquilo. Porque, mas ele dá um jeito de pôr um pingo aqui, outro ali, pra falar, não, mas tá vendo? Naquela cena... Ele é muito matemático, entendeu? Então ele faz. É aquela ceninha lá que eu te falei, que eu peguei, que eu até te falei do diálogo, né? Quando ele entra lá, a primeira vez que o Oppenheimer conhece ele fala assim, não, eu não segui pela... Eu sou que te falei, pô. Não, mas eu falei do humilde. Verdade. Que ele chega lá, né, fala, eu sou um vendedor, eu sou um self-made man, eu aprendi tudo por conta, tal. E aí depois eles continuam, daí toca, né, a cena e tal, na hora que tá falando do Einstein, aí no finalzinho do diálogo, ele fala, né, acho que é por isso que você virou só um humilde vendedor de sapatos, né? Daí ele fala, não, só um vendedor de sapatos. Sim, não, desculpa, é porque a gente tirou duas coisas dessa mesma cena, né? Realmente. E é porque o que eu tinha pensado disso era que ele fala ali de um jeito, já estabelece uma certa admiração pela figura do Oppenheimer, pelos cientistas em geral, e até uma certa possível inveja. Porque ele fala, não, eu não tive formação, né? Oportunidade. Eu sou um autodidata, então, né? Eu busquei o conhecimento, não tive essas coisas que vocês, cientistas, de fato tiveram. Então, tá meio estabelecido ali. Não dá pra falar... Não é alienígena o cara chegar e dar uma dessa. Se você para pra pensar, existe. Só que não existe do ponto de vista emocional. Não existe só na matemática. Não tem densidade. Né? Tipo assim, é claro que um cara que ficou ali na sombra, vendo um monte de gente cheio de ego, super poderosas, poderia depois passar a perna neles. Além dele ter sido humilhado ali, né? Dele, pelo menos ele se sentiu humilhado com... Mas até essa humilhação, como não tem muita construção do personagem, você olha e fala, tá, mas ele é tão insípido esse cara, por que ele não aceitou bem? Ele era um cara meio de backstage, qual que é a dele ficar meio, tipo, levar pro coração, entendeu? E aí depois tem uma outra coisa que eu acho que justifica a favor, apesar de eu concordar com você totalmente, mas justifica pra mim, é que também estabelece o ego dele de achar desde o início que por culpa do Oppenheimer o Einstein pegou uma bronca com ele. Então, isso é muito forte. Então, assim, realmente não dá pra falar que não existe. Mas é muito no final, dá uma rushada, assim, no finalzinho começa a adicionar isso que é muito interessante. Se o filme tivesse dado um jeito de lembrar isso mais algumas 2, 3 vezes, sabe assim, de algum diálogo muito foda, eles à noite conversando, tipo assim, não, mas o Einstein não gosta de mim, alguma coisa que o Oppenheimer falou, alguém tivesse falando, mas você nem sabe o que eles conversaram. Mas essas coisas a gente sente, eu sei como é que é, eu já fui muito passado pra, tipo assim, muita gente
gente já fez pouco de mim, então eu já sei como é que é, tal. Sabe, aí na hora que viesse essa cereja do bolo, ia ser tão da hora, é muito da hora já. Já é uma delícia, porque é uma sacada muito boa. E por que o Sexto Sentido é tão foda, o plot twist? Porque já tem ao longo do filme inteiro as coisas que fazem a gente... Não perceber, mas deveria ter percebido. Isso, né? Então, ali... Pô, eu não tô nem falando que é ruim, só não... Tipo, poderia ter uma dimensão É uma coisa que não funciona no filme, muito. Tipo, ela funciona, legal, ok, tá ligado? Mas ela não tá à altura do resto, Eu gosto de ver, assim, o personagem que ele é até enigmático, do Downey Jr., e de repente ele vira a chave e ele é um escroto. Mas falta mesmo pro fator surpresa. Não que, tipo, pro desenrolar dele, mas pro fator surpresa falta mesmo isso aí que você falou. Sim, eu acho muito fera, assim. E aí a cereja é você ver... O Victor até falou que ele tiraria aquele diálogo do cara falando assim, vocês... Não sei, eu pensei... Você já não pensou que eles poderiam estar falando de algo um pouco mais importante? Aí é o filme sendo já um pouco mais retórico, que eu gosto de falar, né? É o filme sendo um pouco mais, tipo... É isso aqui que a gente tá querendo dizer, sabe? Assim, beleza, é um pouco mais apontando pro lugar, mas é um detalhezinho. Não, realmente. Eu acho que ajuda só a dar um gancho, até assim, ajuda a entender um pouco mais o personagem, já que é ele muito não tem bom, tanto né? Porque espaço. porque é um motivo pra entrar a cena finalmente da gente vendo aquele diálogo, né? É o gancho só pra gente ver aquele diálogo. Não, e a gente falou da cena lá do discurso ser a favorita, mas... Essa pra mim é pau a pau, até porque... sei lá. Porque é o fim do filme. Não, e é uma conclusão tão precisa, né? De, tipo, além de mostrar... O bagulho é um balé mesmo, né? Porque esse final é muito no ponto. Ilustra o ego do cara. Termina o filme muito em cima. Mostra que, tipo, ele é muito menos importante do que ele pensa que é. E que os caras ali, eles estão preocupados com uma coisa muito, muito além. Então, e tem até uma dimensão de mostrar, inclusive... o quanto eles ficaram imersos nessa loucura deles de ir atrás da parte científica, ignorando os impactos, tá entendendo? E é engraçado como tem aquela cena que o Oppenheimer entra lá na hora que ele vê as discussões políticas que estão acontecendo, os cientistas discutindo, ele tira a folha e ele vai imediatamente defender a bomba. Quase como num impulso, tipo, galera, como assim, gente? Estamos quase lá. Vamos aí, a gente tem motivo sim, a gente vai ajudar a acabar a guerra. Ameaça, e os cientistas, tipo, não, pode crer e tal. E depois mostra aquele outro cientista, que é o cara que passa o creme, que fala Teller. Da bomba H, que ele ainda tá nessa. Sim. O impacto da bomba não foi o suficiente pra tirar o cara desse delírio. E tem um momento que ele vai lá e testemunha contra o Oppenheimer, eles trocam um olhar e dá pra ver o Oppenheimer percebendo ele no cara. Tipo, como essa cena pra mim é como se fosse a contraposição da cena onde ele defende a bomba pras pessoas naquele discurso. De tipo assim, o cara vai lá, depõe contra o amigo, gostando do cara ainda, e cumprimenta ele olha e fala, meu, ele e essa ainda... é uma reviravolta boa, né? É melhor do que a do Downey Jr. Eu te falei isso. Pra mim, essa cena desse cientista é mais poderosa. Na hora que você vê, ele tem uma coisa de emoção, um jogo de olhares, você fala... Ele nota no cara a cegueira dele. Ele fala, cara, ele ainda tá, né? Ele quer fazer. Por quê? Porque a bomba que eles fizeram é do Oppenheimer. A bomba H vai ser do cara. Então ele ainda tá obstinado com o negócio dele. E ele já era alguém, assim, que o tempo todo mandava umas respostas meio atravessadas, assim, né? Igual o Oppenheimer sempre foi um cara azedo, que envenenou a maçã do professor. Mas aí o Oppenheimer bancou ele por muito tempo, até quando, tipo, os outros já estavam, deixa esse cara maluco, lá, né? Quer ir embora, vai embora. Então, bancou o cara, mas ao ver, tipo, não, cara, pra que continuar? Aí ele pegou a bronca. Aí ele... de certa maneira, traiu a amizade, né? Sim. Traiu a amizade. Sim. E é legal também no final, quando... Outra coisa que eu amo da parte do Einstein, é que de falar isso. Meu, quando os caras vão descartar você, vão fazer uma homenagem fingindo que é sobre você, mas é sobre eles. Muito foda. E aí esse cara, de novo, lá, indo apertar a mão do Oppenheimer, né? A ironia por trás de tudo. A esposa... Muito foda. Rechaçando ele com o olhar. Não, ela não cumprimenta. Não cumprimenta. Né? Então, esse filme é muito no ponto. Eu acho que, olha, vou falar uma coisa pra você, cara. O Nolan, ele... E, de novo, tem uma parte do que a gente tá falando que só quando você assistir você vai entender. Que tudo isso é um drama feito de um jeito bem pouco
ortodoxo. É bem a cara do Nolan. As cenas são rápidas, os diálogos tem algo de marcado, tem algo de ligeiro. Ela corta muito, não tem respiro. Não é puramente emocional. Não é muito emocional as cenas. Tem uma ou muita outra. sensibilidade, sim, mas é do jeito... Do jeito do Nolan. Isso é muito legal, porque ele não abandonou a identidade dele. Tem essa frieza do Nolan, tem essa coisa meio matemática. Mas ele falou, eu consigo transformar isso num drama de época. Ao invés dele virar outro diretor, ele pegou as fraquezas dele e falou, mano, eu vou dar a segunda marcha nisso aqui. Eu vou fazer um drama com tudo que eu tenho pra oferecer. Então eu vou escolher um bom parceiro, vou fazer uma trilha pesadíssima, forte, vou cortar mais, vou deixar adrenalina, os meus filmes têm passos, os meus filmes têm ritmo. E ele fez, cara, ele conseguiu.